Tricolores deste canal e esclarecidos em geral. Finalmente, o Bahia voltou a vencer. Teve mais sorte que juízo? Sim, mas o importante era interromper esta sequência de atuações e resultados patéticos, e agora temos ao menos um bom resultado, apesar da atuação não ter sido tão boa. A gente vai falar um pouquinho sobre o triunfo do Bahia sobre o Cuiabá e também sobre essa retinha final, essa sequência final. Só faltam 2 jogos para o Campeonato Brasileiro encerrar, sempre na visão, na perspectiva de uma torcedora tricolor, uma visão um pouco de fora, de longe, mas ainda assim claramente tricolor. Deixa o like se você torce para o Bahia e se você torce para alguns dos outros 19 clubes da Série A e também outros que estão em outras séries por aí. Comentários, eu leio todos os comentários por aqui, quero sempre esse debate com muito respeito e com, enfim, muito conteúdo que rola por aqui. E claro, confere se você está inscrito no canal Vinheta. Muito bem, minha gente. Triunfo do Bahia para cima do Cuiabá. Um jogo em que tivemos gols de Ademir primeiro e depois Lúcio Rodrigues. O Cuiabá 2-1, né? O Cuiabá ainda teve, acho que foram 2 gols ainda anulados por impedimento, ou seja, mais sorte que juízo teve o Bahia. Foi uma atuação que tirando o Lúcio Rodrigues, e que assim, ainda assim, eu acho que foi muito mais uma atuação na garra, na estrela, porque eu acho que quando ele marca o gol, ele não era, por exemplo, o melhor jogador do Bahia em campo, mas às vezes a gente precisa de jogadores assim, né? Que não necessariamente vão fazer 90 minutos espetaculares, 90 minutos participando do jogo e acertando tudo e etc. A gente sabe que o Lúcio talvez não seja exatamente esse jogador, tá? Mas é um jogador que tem esse poder de decisão, que a gente está vendo isso nas últimas partidas. Vocês vão saber melhor do que eu aqui as estatísticas. E eu confesso, gente, eu não peguei aqui muitos números e estatísticas para essa partida, porque tem um tempinho, inclusive, que eu não faço claramente tricolor. Essa reta final de ano de conteúdo tá me atropelando, então peguei aqui o que eu consegui de informação, mas eu tô fazendo um vídeo muito mais para trocar uma ideia com vocês, e vocês sabem que eu leio os comentários, que quando não são perguntas que demandam 53 minutos de resposta, eu tô sempre lá lendo, tô sempre respondendo, sempre que posso. Então, é um vídeo muito mais pra gente voltar a conversar sobre o Bahia nesse canal, do que necessariamente trazer aqui os números do Lúcio Rodrigues, a posse de bola do Bahia e etc. Então, fica essa observação, mas eu acho que o Lúcio tem mostrado esse poder de decisão, mesmo que ele não seja esse jogador mais participativo durante toda a partida. E ele, obviamente, nos últimos jogos, finalmente voltou a ser titular. Claro, o Bahia vinha de uma sequência sem triunfos, né? Conseguiu agora, mesmo que a fase dele individualmente, em termos de números de participação em gols, estivesse acontecendo. O que dá para tirar, então, tirando isso do Lúcio, desse jogo, gente, é voltar a vencer. Assim, tirar, sabe, a cabeça ali do oceano, parar de se afogar, para agora sim respirar. Então, é um Bahia que teve uma atuação, em termos de atitude, especialmente no primeiro tempo, assim, muito preocupante para mim, porque não estamos falando de uma equipe que entrou em campo diante do Palmeiras, sei lá, do Botafogo, assim, para pensar aqui nas equipes que estão brigando ali pelo título, né? É um Bahia que entrou em campo numa posição de superioridade técnica, de jogo, de qualidade, para um Cuiabá rebaixado, que, claro, tem ali vontade, tem ali, enfim, profissionalismo dos jogadores, óbvio que sim,
Mas o Bahia precisa não só dominar essas partidas, mas mostrar a sua superioridade, não só técnica, não só de qualidade, mas a sua postura de ser uma equipe, neste momento, brigando por coisas maiores do que o Cuiabá. E o Bahia não entrou em campo assim. E eu acho isso muito preocupante. A gente já viu isso, né, em outras partidas, a gente viu isso em diversas partidas, na verdade. A reta final do Bahia, não sei se é tão reta final assim, talvez a metade, o que não é pouca coisa, final do Bahia neste Campeonato Brasileiro, tem muito dessa postura, né? E é preciso identificar, é preciso diagnosticar o porquê dessa postura. Então foi bem preocupante para mim a forma como o Bahia entrou em campo. E, gente, eu insisto muito, tô conferindo o tempo inteiro se esse microfone tá ligado. Eu insisto muito de que, apesar das coisas não estarem perfeitas, longe disso, eu não acredito que o caminho do Bahia está indo por um lugar errado, que o Grupo City acabou com o Bahia, que o Bahia agora é isso aqui. Gente, assim, desculpa, para mim o que era pensar do Bahia estar para o caminho errado era aquela diretoria antes da torcida tomar o Bahia antes da democracia, antes daqueles eventos. Eu não lembro mais os anos daquilo, gente, sou péssima para isso. Mas aquilo sim, para mim, era um caminho errado, em que a gente estava indo para um Bahia que não tinha identidade, que não só, gente, não é que deixou de ser protagonista, é que era o contrário, era um Bahia que estava na Série C, na Série B, e assim, uma realidade muito triste, financeira, de autoestima, de tudo, que ali sim, para mim, era um caminho errado. Esse caminho que eu acho que é hoje é um caminho diferente, é um caminho que talvez não tenha a mesma velocidade que a gente queira, mas, na minha opinião, é um caminho de responsabilidade e evolução. É uma evolução que a gente queria que fosse muito mais rápida, que assim, sim, é uma evolução que não vai trazer frustrações de jeito nenhum. O campeonato do Bahia é frustrante, né? Pelo que ele mostrou no início, pelo que a gente acha que poderia, e pelo desejo de voltar a ser protagonista depois de tantos anos sofrendo, né? E brigando sempre para não cair, né? A nossa briga não era por coisas boas, era para não ter coisas ruins. E eu acho que hoje essa briga mudou, ainda que a gente tenha muitos pontos a se falar e muitos aprendizados a ter. E quando eu falo a gente, é muito mais a diretoria do que eu, né? Porque que eu posso fazer? Mas é preciso também reconhecer o caminho, ainda que o caminho não seja perfeito, ainda que a gente possa falar do quanto que foi ruim a atuação do Bahia contra o Cuiabá. Eu realmente tenho esperanças de que essa evolução vai acontecer, de que o diagnóstico dessa temporada, eu acho que essa é a palavra que eu mais usei no Claramente Tricolor, desde que eu comecei a falar, diagnóstico. Eu realmente espero que esse diagnóstico esteja sendo feito. E aí, eu falei dessa questão da atitude, né, do comportamento. Eu não vivo o dia a dia do Bahia, eu não tô lá eu assisto as coletivas, por exemplo, pós do Rogério Ceni, não todas, mas assisto com alguma frequência, assisto as coletivas antes dos jogos que alguns jogadores dão, então, claro que eu vejo alguma coisa nesse sentido de clima, mas assim, eu fui no CT do Bahia uma vez nessa temporada, quando eu fui fazer aquela entrevista com o Jean Lucas, e era inclusive numa fase maravilhosa do Bahia, né, que era justamente, quando foi aquilo? Em junho ou julho, não lembro se já tinha virado de junho para julho. Mas claro, Albuquerque, não consigo falar, olha, a liderança que falta, essa mudança de atitude, de postura que a gente pede, e que talvez esteja no ingrediente de liderança, no ingrediente de motivação. E quando eu falo motivação, não que os jogadores não tenham motivação, e eu não acho que ninguém tá ali de sacanagem, tá, gente? Eu não vou por esse caminho. Mas
tá faltando uma referência. Eu não consigo identificar se essa referência é exatamente, por exemplo, o Rogério Ceni, no sentido de estar faltando. Ou se essa referência talvez esteja no papel do diretor de futebol. Eu não sei identificar exatamente o que é, mas está faltando um ponto de referência, de liderança para esse grupo. Porque é um Bahia que tem qualidade, ainda que não seja uma qualidade espetacular, e está muito claro que falta qualidade, especialmente para mim, no ataque, mas é um Bahia que, em termos de atitude, de postura, deveria estar tendo outro tipo de atitude e postura. E é preciso entender o que precisa mudar. Porque, gente, assim, sinceramente, não vai mudar tudo. Não vai reestruturar elenco. Isso não existe. O trabalho do Bahia vai ser sempre, a partir de agora, a médio, pelo menos, assim, em termos de elenco, a médio prazo. Esse Bahia do Grupo City, esqueçam atitudes a curto prazo, esqueçam mudanças a cada ano. Isso não vai acontecer. É outro tipo de proposta, é outro jeito de trabalhar, que para mim é muito normal, porque, obviamente, eu tô fora do Brasil há 8 anos, está completando 8 anos agora, e, em geral, os clubes europeus trabalham um pouco mais assim. Tô sendo bem generalista, tá, gente? Mas vocês sabem que o método, o planejamento, e ainda que tem um monte de coisa errada também, não tô dizendo que tá perfeito não, tá, gente? Que tá tudo certo, não. Mas é diferente. Então, não esperem isso, porque isso não vai acontecer. E eu nem acho que esse Bahia precisa ser reestruturado completamente para a temporada que vem. Não. Eu acho que precisa de reforços e precisa ser identificado onde está o interruptor de atitude, de liderança, de comportamento desse Bahia. Então, é um processo fácil? Não, não é. A gente está vendo, assim, até para usar um exemplo do Grupo City. Gente, o Manchester City, que inclusive está perdendo para o Liverpool enquanto eu estou gravando esse vídeo, passa por uma sequência, são o quê? 5 derrotas consecutivas, não sei exatamente, com o melhor técnico do mundo, com os mesmos jogadores, praticamente, que foram campeões ingleses, que foram antes campeões de Liga dos Campeões, e é o mesmo grupo, é o mesmo técnico. Então, assim, não é apenas uma questão de trocar jogadores, não é apenas eu falei aqui interruptor, não é apenas um tique que vai fazer isso. Então, as receitas não são simples, sabe? Um jogador desse jeito, 3 jogadores desse jeito, 5 poções de não sei o quê, 3 chuteiras de não sei o quê. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, é complexo, muitas vezes é frustrante, mas vamos ver o que acontece nessas próximas 2 partidas. Se você está aí até agora, atenção, confere se você já deixou o like, se você está inscrito no canal. Queria muito chegar até os 35 mil inscritos até o fim do ano. Será que a gente chega? Não sei. Então confere se está inscrito e deixa aí a sua inscrição e também nos comentários. As últimas 2 partidas do Bahia. Joga terça-feira contra o Corinthians fora de casa. Vou tentar fazer vídeo na quarta, porque o jogo daqui é de terça para quarta. É meia-noite aqui, de terça para quarta. Então, quarta-feira, na teoria, é um dia mais tranquilo para mim, então vou tentar fazer outra edição aqui do Claramente Tricolor. E depois fecha o Campeonato Brasileiro contra quem, gente? O Atlético Goianiense? É isso? Isso. O Atlético Goianiense em casa, no domingo. E aí, no domingo eu viajo para a cobertura de Liga dos Campeões, então eu vou assistir o jogo, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar depois. Mas, enfim, contra o Corinthians, o Bahia é o quê? É favorito? Não, não é favorito. Mas, ao menos, venceu antes de chegar para enfrentar o Corinthians. Então, é melhor enfrentar, inclusive, o Corinthians logo do que passar a semana inteira. Porque, assim, o Bahia, gente, sinceramente, taticamente, não sei o que, não vai mudar de hoje para terça para domingo. Não vai. Mas, ao menos, vem de um triunfo, vem de uma boa notícia, vem de 3 pontos para enfrentar o Corinthians, que joga em casa, que dos últimos 5 jogos, se eu não me engano, tá 100%, acho que é isso, são os últimos 5 jogos, sim. Inclusive, tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro nas últimas 5 partidas, porque Internacional, por exemplo, que subiu na tabela, tem um empate, tem 4 vitórias e um empate.
Botafogo tem 3 empates, Palmeiras tem 2 derrotas, esse é o recorte dos últimos 5 jogos, tá? E o Corinthians tem 5 vitórias. No caso do Bahia, só tem um triunfo. Enfim, 3 derrotas, 1 empate e 1 triunfo, né? O recorte de 5 jogos do Bahia. Então, o Corinthians é favorito. O clima é diferente, acho que a reta final, a pegada desse Corinthians é diferente. Ainda que, se a gente for comparar, o Bahia teria a condição de vencer o Corinthians? Sem nenhuma dúvida. Mas o momento das duas equipes é bem diferente. Então, não sei o quanto que eu espero em termos de pontos contra esse Corinthians. Mas, na última rodada, e aí, claro, também tem que torcer contra o Cruzeiro, né? E eu confesso que eu não sei a tabela do Cruzeiro. Mas na última rodada, o Corinthians enfrenta o Grêmio, que fora de casa, então o Grêmio jogando talvez para garantir não rebaixamento, né? Porque a tabela ali embaixo, enfim, como tem uma partida antes, pode ser que facilite ou dificulte. E o Bahia pega um Atlético Goianiense já rebaixado. Então, ao menos. E em casa o Bahia joga, né? O Corinthians joga fora de casa. Então, talvez essa última partida seja mais acessível para o Bahia do que para o Corinthians. E aí, talvez isso faça com que o Bahia vença pelo menos um dos 2 jogos e o Corinthians vença o outro. E aí, na diferença, a gente pode ter o Bahia na desempate, né? Critério de desempate, ficando com a 7ª vaga, ou a 8ª vaga, porque também tem o Cruzeiro aí na história. E é isso, vamos ter esperança de que a gente vai para a Libertadores. E aí sim, gente, e aí sim não. Vai sim precisar de soluções para esses problemas. E vamos esperar que esse ano se encerre da melhor forma, mesmo que seja muito mais em termos de placar do que de sensações em campo, na verdade, não sensações, mas de futebol em campo, para a gente poder virar para 2025. É isso, gente. Um beijo, bastante tricolor para vocês. Não sai do vídeo sem deixar o like, conferir se está inscrito no canal. Comentários por aqui. Tchau, gente.